Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. A história real que chocou o mundo. Existem histórias de terror que nascem da imaginação, mas há outras tão sombrias que só podem ter vindo da realidade. Esta é a história de Ed Gein, o homem que inspirou os filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. Um homem cuja mente doentia apagou para sempre a linha entre a vida, a morte e o horror absoluto. O começo. Um garoto estranho em Plainfield, Edward Theodore Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906, na pequena cidade de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Desde cedo, sua vida foi marcada por isolamento, medo e fanatismo religioso. Seu pai, George Gein, era alcoólatra e violento, mas quem realmente moldou a mente de Ed foi sua mãe, uma senhora judiada pela vida sofrida do campo e pelas agressões do marido. Sua mãe era agressiva e possessiva. Dizia que todas as mulheres, exceto ela, eram impuras. Ed cresceu isolado e dependente emocionalmente da mãe, desenvolvendo uma obsessão doentia por ela. Augusta fazia Ed e seu irmão Henry assistirem a longos sermões sobre o inferno e a corrupção moral. Eles não podiam ter amigos, namoradas ou vida social. Em 1945, quando Augusta morreu, Ed Gein ficou completamente sozinho. Passava os dias lendo livros sobre anatomia, nazismo, taxidermia e rituais de exumação. Ele trancou todos os cômodos da casa que lembravam a mãe, deixando-os intocados, como um santuário. Foi nesse período que os primeiros sinais de insanidade começaram a se manifestar. Ele começou a visitar cemitérios à noite, abrindo túmulos e retirando partes de corpos femininos para levar para casa. Para Ed, aquelas mulheres mortas eram uma forma de trazer sua mãe de volta. Em seu delírio, ele acreditava que podia recriar Augusta, costurando pele humana, moldando máscaras e até tentando fazer um traje de mulher feito de carne. O horror dentro da casa dos Gein. A fazenda de Ed Gein, em Plainfield, parecia normal por fora. Mas por dentro, era o cenário de um verdadeiro pesadelo macabro. Quando a polícia finalmente entrou na casa, em 1957, encontrou cadeiras estofadas com pele humana, máscaras feitas de rostos reais, tigelas e abajures feitos de crânios, e até um cinto feito de mamilos femininos. Em uma geladeira, pedaços de corpos estavam guardados como se fossem carne comum. No fogão, havia uma panela fervendo com restos humanos. Mas o que chocou ainda mais foi o que os detetives descobriram pendurado no galpão da fazenda. O corpo de uma mulher, de cabeça para baixo, aberta ao meio, como um animal abatido. Essa mulher era Bernice Warden, dona de uma loja local que havia desaparecido no dia anterior. A descoberta dos crimes, tudo começou quando o filho de Bernice, que era xerife, percebeu que o último recibo de venda na loja era para Ed Gein. Ele foi até a fazenda, e o que encontrou lá se tornaria um dos maiores horrores da história criminal dos Zewaza. Durante o interrogatório, Ed Gein confessou não só o assassinato de Bernice, mas também o de Mary Hogan, uma dona de bar desaparecida em 1954. Além disso, admitiu ter profanado diversos túmulos nos cemitérios locais para pegar partes do corpo. Mas o mais perturbador era a calma com que ele falava sobre tudo, em emoção, sem culpa, apenas descrevendo cada ato como se fosse parte de uma rotina qualquer. O homem e o monstro, Ed Gein dizia que não era um assassino. Afirmava que a maioria das partes humanas encontradas em sua casa vinham de cadáveres que ele desenterrava. Mas suas confissões eram tão confusas que os investigadores nunca souberam o número exato de vítimas. Durante os exames psiquiátricos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno psicótico grave. Acreditava que podia se transformar na mãe usando a pele de outras mulheres, e que ela falava com ele do além. A casa de Gein foi chamada pela imprensa de Casa dos Horrores de Plainfield. E rapidamente, o caso tomou proporções internacionais. Jornais o apelidaram de The Butcher of Plainfield, o açougueiro de Plainfield. Fotografias dos objetos feitos de pele humana circularam pelo mundo, chocando uma sociedade que nunca imaginou que alguém assim pudesse existir. A monstruosidade de Ed Gein ultrapassou o mundo real e se infiltrou na cultura popular. Ele inspirou o personagem Norman Bates no clássico Psicose, 1960, de Alfred Hitchcock, o homem dominado pelo amor doentio pela mãe. Depois veio Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, 1974.
que usa máscaras feitas de pele humana. E também Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, 1991, que costurava a pele para criar um corpo perfeito. A figura de Gain se tornou um símbolo do horror psicológico e doentio, mostrando como o verdadeiro terror não vem de monstros fictícios, mas de pessoas reais. O julgamento e o fim. Em 1958, Ed Gein foi considerado inapto para ser julgado e enviado para o Hospital Estadual Central de Wisconsin, onde permaneceu por décadas. Em 1968, ele foi declarado mentalmente capaz e submetido a julgamento, sendo considerado culpado, mas insano. Cumpriu o resto da vida em hospitais psiquiátricos de segurança máxima. Ed Gein morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória. Foi enterrado no cemitério de Plainfield, no mesmo local onde havia desenterrado tantas vítimas. Sua lápide foi vandalizada diversas vezes, até ser removida definitivamente. Hoje, o túmulo de Gein é apenas um pedaço de terra sem marca, mas sua história continua viva, como uma lembrança do quão sombria pode ser a mente humana. Ed Gein não foi o assassino em massa que muitos imaginam, mas seus crimes foram tão bizarros, tão cruéis e tão perturbadores que mudaram o gênero do terror para sempre. Ele não apenas matou. Ele violou o limite entre vida e morte, fé e loucura, amor e destruição. Transformou corpos em artefatos e rostos em máscaras, tentando preencher um vazio que a perda da mãe deixou em sua alma. E talvez seja esse o aspecto mais assustador da história de Ed Gein. Não o que ele fez, mas o que ele se tornou. Um espelho distorcido daquilo que o medo, o isolamento e a obsessão podem fazer com um ser humano. Às vezes, o verdadeiro terror não vive nas sombras. Ele vive dentro de nós. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal para mais.